Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, a todos damos as boas-vindas. Acontecem hoje, nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a quarta conferência do 7º ciclo de conferências do itinerário reflexivo proposto para o centenário das aparições de Fátima e o quarto concerto do ciclo Fragmentos Musicais, que acompanha aquele ciclo e integra o programa cultural da celebração deste mesmo centenário. É também solenemente apresentada uma emissão filatélica celebrativa do centenário das aparições de Fátima. A quarta conferência do 7º ciclo é-nos apresentada pelo Dr. Marco Daniel Duarte. Doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é diretor do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima, do Museu desta mesma casa e do Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria-Fátima. Tem desenvolvido os seus estudos no âmbito do saber da iconografia e da iconologia, áreas sobremodo ligadas à arte sacra antiga e contemporânea. Propõe-nos hoje uma reflexão subordinada ao tema Glória a ti, Rainha da Paz. Fátima como mensagem de paz. Escutemos. Saúdo o reverendíssimo reitor deste santuário, saúdo também o reverendíssimo coordenador da comissão organizadora do Centenário das Aparições, o Sr. Bispo também, e agradeço a deferência deste convite e a confiança para tratar de um tema tão importante. Saúdo cordialmente os ilustres representantes desta emissão filatélica que vamos ter também nesta sessão e saúdo todos os amigos do Santuário de Fátima, sobretudo os peregrinos deste lugar, perante os quais cada vez mais me inclino com cordial afeto. A eles dedico esta intervenção. Primeiro ponto, a paz é o tema primordial de Fátima. Dizer glória a ti, Rainha da Paz, é acreditar que se pode cantar aquela que triunfa com um coração branco, mesmo que a coroa que cinge esse coração esteja construída, e abro aspas, não só com a prata e o ouro das nossas alegrias e esperanças, mas também com a bala das nossas preocupações e sofrimentos. São palavras de Bento XVI que reconheceremos. Isto é, mesmo que a coroa que cinge o coração também seja feita de espinhos. Dizer glória a ti, Rainha da Paz, é acreditar que a mensagem de Fátima se torna a explicação desse mistério maior, que é o de Deus se fazer presente na história humana, e acreditar ser possível ao ser humano reinar na paz de Deus. Afirmar que a paz é, desde o primeiro momento, topos de Fátima, parece não constituir novidade, mas dizer que é assunto que surge logo no primeiro documento que se conhece sobre as aparições, talvez acentue de forma tão explícita essa ligação, que a reflexão sobre este acontecimento maior do século XX não pode passar à margem do que se tem escrito acerca da temática da paz na época contemporânea. De facto, o primeiro dos interrogatórios aos videntes, feito pelo pároco de Fátima ao tempo das aparições, logo no colóquio de 13 de maio de 1917, segundo este interrogatório, acontece o seguinte diálogo. Vosso-Messê sabe-me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve? E a resposta é a que segue. Não te posso dizer ainda enquanto te não disser também o que quero. A pergunta é colocada pela parte terrena do encontro, qual metáfora da preocupação que consumia o ser humano na segunda década do século XX, confrontado com a guerra a uma escala planetária. Neste diálogo não se fala, porém, de paz, mas antes de guerra. Se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba em breve.
É preciso esperar pela aparição de agosto para que ficasse registada essa palavra paz. 2 dias depois de ter saído num jornal que, segundo os videntes, a Mãe de Deus, e cito, no dia 13 de outubro desceria pela última vez do céu à terra para fazer a paz no mundo e acabar com a guerra. 2 dias depois desta notícia, Manuel Marques Ferreira fixa pela primeira vez a palavra paz, a propósito da quarta aparição, registando assim a fala de Lúcia. Havia de vir São José com o menino Jesus dar a paz ao mundo, e havia de vir Nosso Senhor benzer o povo. Vinha Nossa Senhora do Rosário com um anjo de cada lado e Nossa Senhora com um arco de flores à roda. Fim de citação. O discurso pode tornar-se ambíguo acerca de quem dá a paz ao mundo, se São José, se o menino. Mas o mesmo discurso parece deixar claro que a paz vem do alto e que tem origem no conceito de dom. Dar a paz ao mundo, como o salmista, séculos antes, havia cantado ao dizer que o Senhor abençoa o povo na paz. Não é expectável que Lúcia pudesse ter em sua mente este trecho do Salmo 28, nem sequer a passagem antiga que prometia a paz ao mundo através do nascimento desse menino que Isaías descrevera e que a Igreja lê de forma especial na noite mais longa do ano, na qual se canta o parto mais celebrado do mundo. Não é expectável, de facto, que Lúcia tivesse em sua mente a relação teológica entre esse menino que nasceu para nós, esse filho que nos foi dado e que, tendo o poder sobre os ombros, é chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A leitura cristã da mundividência humana encarrega este menino de restabelecer a paz. Essa paz quebrada na história logo a partir do primeiro crime fratricida que nas primeiras páginas da Escritura aparta os 2 irmãos e representa para todo o sempre a quebra de laços dos que só mais tarde, a partir de Jesus Cristo, podem voltar a tomar-se por irmãos e a dirigir-se a Deus dizendo Pai. A síntese histórica feita a partir do tema Guerra-Paz tem depois de passar pela grande novidade que o cristianismo trouxe à história humana. A de judeus e gregos, escravos e livres, homens e mulheres, poderem pertencer à mesma família, restabelecendo-se a partir desse Emanuel, nascido no tempo, a concretização da fraternidade, desse privilégio de dizer Pai Nosso. De facto, quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas e a noite estava no meio do seu curso, assim o acreditam os cristãos, a palavra omnipotente desceu do seu trono real para, na humanidade, montar a sua tenda. Embora não possa ser lida de forma dicotómica, mas como um único mistério, esse profundo silêncio não ressoará apenas na noite mais longa do ano. Ressoará novamente nesse dia maior dos Evangelhos da Paixão, quando neles se narra a agonia silenciosa e o silêncio ruidoso a caminho do Gólgota, onde o homem-Deus experimenta o silêncio total da não-resposta que interpreta na dupla a experiência do abandono. Porque me abandonastes, e por outro lado, nas tuas mãos me abandono, entrego o meu espírito. É aqui o novo lugar desse trono real, nas palavras de Venâncio Fortunato, quando canta a cruz de Cristo, também chamada tálamo e altar para o corpo chagado e glorioso.
E é deste outro parto que beneficia a humanidade quando reconhece que as aparições de Fátima são, nas palavras dos peregrinos da Cova da Iria ao longo do centenário das aparições, consequência dessa hora maior, testemunhada, assistida, vivida pela Rainha da Paz. Ouçamo-los cantar aos peregrinos. Dolorosa de pé junto ao madeiro, gerastes no Calvário a humanidade. As dores desse parto vos trouxeram ao mundo que tem ânsia da verdade. A que assiste e o que assiste aquela que os cristãos evocam como Rainha da Paz. O que testemunha essa mulher junto ao madeiro? Testemunha e dá testemunho da entrega de amor, sem reservas e até ao fim, entrega selada no Calvário como paz reparadora, que segundo a Escritura é a reconciliação com Deus em Cristo, nossa paz. Cito, como sabemos, a carta de Paulo aos Efésios. Olhada em diacronia, a história humana, mesmo depois do tempo da encarnação, continuou a viver tempos de profundo silêncio, como é claramente sentido pela filosofia da época contemporânea, que silenciou o Deus da história e prolongou essa noite escura sem Deus. O olhar crente dirá que quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas, é na terra desamparada ou deserta, que a nenhum cartógrafo mereceria gastasse qualquer pingo de tinta para a marcar no mapa, é nessa terra que se ouve a esperança de que os que prolongam o crime de Caim deixarão os seus trabalhos. Isto é, dito de outra forma, com as palavras da narrativa de Fátima, a guerra vai acabar. Não precisamos da prova que as ciências positivistas exigem para afirmar que no dia 13 de outubro de 1917, muitos dos que debaixo da chuva chegaram à Cova da Iria, Cova da Paz, provavelmente alguns sem que soubessem juntar as letras da legenda, no regresso levaram para casa uma pagela que dizia em latim Regina Pacis ora pro nobis, esse que foi, afinal, o primeiro título da Senhora da Paz, que, segundo o testemunham os videntes, na última aparição se apresenta como a Senhora do Rosário e, novamente, insiste na reza do terço para alcançar a paz. Segundo ponto, o terço para alcançar a paz é o mandatum de Fátima. É logo no segundo documento que se conhece sobre as aparições de Fátima, referente ao diálogo de julho, que se percebe a umbilical conexão entre o terço e a paz. Tragamos essas palavras para esta sessão. O que é que me quer? Quero dizer-te que voltem cá no dia 13. E disse mais: rezem o terço a Nossa Senhora do Rosário, que abrande a guerra, que só ela é que lhe pode valer. Fim de citação. No mês seguinte, antes de ser reiterado o quadro de São José, vem também São José com o menino e será concedida a paz ao mundo, a conexão entre a oração do terço e a paz era de novo estabelecida, também a partir do registro da fala de Lúcia, agora fixado por Manuel Nunes Formigão. E diz o documento, o interrogatório: recomendou-te e aos teus primos que rezassem algumas orações? E a resposta: recomendou-nos que rezássemos o terço em honra de Nossa Senhora do Rosário, a fim de se alcançar a paz para o mundo.
Parece clara a afirmação do valor da petição, do que se pede em oração, valor metodologicamente exposto a partir de um objeto ou instrumento composto por cadeias que não prendem, mas antes libertam, na lógica do caminho que as contas descrevem em torno da ideia pascal, cuja chave é o homem-Deus fixado à cruz. Como dirá João Paulo II, e cito, o terço converge para o crucificado, que abre e fecha o próprio itinerário da oração. O grande comentário a Fátima como mensagem, tem assumido que cada conta daquela cadeia é mais forte que o poder das balas e que estas não têm a última palavra, ainda que até possam estar previstas e escritas pela profecia, pois alcançar o crucificado, diz a Escritura, é alcançar a paz. Uma paz que não é imposição, mas antes adesão, na consciência de que essa relação de adesão pode, inclusive, beneficiar da solidariedade dos que rezam. Em Fátima, vinca-se de forma muito marcada que a paz se alcança, que se pede e que se pode receber. E não é raro que se sublinhe que a paz se alcança sob condição, se rezar. A oração em Fátima não é apenas louvor, embora também seja louvor, é também súplica, e súplica pela paz. Se fizermos a pergunta, por que razão se reza em Fátima, a resposta, à luz dos escritos fundacionais, é clara: para alcançar a paz. A pergunta não é inédita. Na dúvida sobre a intenção da oração, Lúcia registra o diálogo, na lhaneza do discurso que desarma e que deve fazer pensar os que quiserem deter-se sobre os sentidos daquilo que está escrito. A explicação, por que razão se reza, aparece na boca de Jacinta. Diz assim: por que razão se reza? Por os pecadores, não. Mandou-nos rezar por a paz, para acabar a guerra. Por os pecadores, mandou-nos fazer sacrifícios. Entre as orações que Fátima ensina está a do Rosário. Essa longa litania, insistente como a voz da viúva que bate à porta do juiz, numa toada que perpassa o tempo e que impressiona pela eficácia que a tradição da Igreja tantas vezes tem confirmado. Essa é a razão pela qual as imagens da Virgem, não raro, se fazem escaparate desse instrumento e que é também colocado na imagem da Virgem de Fátima. Em Fátima, a imagem da Virgem depressa passa o terço do lado direito, onde o teve, do braço direito, onde o teve nos primeiros tempos, para o apresentar nas mãos postas, assim se mostrando como imagem ostensório dos mistérios de Cristo. Os papas da Idade Contemporânea pediram-no de forma insistente, com diversas intenções, até a de ser o alimento do povo de Deus, enquanto os clérigos celebravam em língua estranha o mistério eucarístico. Mas entre essas intenções esteve e está também a de ser veículo de contemplação dos mistérios da vida do Salvador e de, através dele, se poder alcançar a paz. A relação entre o Rosário e a paz é historicamente estreita, como se vê nas palavras de João Paulo II, que dele escreveu a propósito da urgência de invocar de Deus o dom da paz. E as palavras são suas:
O rosário foi, por diversas vezes, proposto pelos meus predecessores e mesmo por mim como oração pela paz. Fim de citação. Os videntes de Fátima não se exprimiram com formulações teológicas, como sabemos, mas o seu exemplo poderia ser legendado com algumas passagens do último grande documento do Magistério sobre o Rosário. Documento que cito, como sabemos, da pena de João Paulo II. São 3 exemplos desse documento. Não se pode recitar o Rosário sem se sentir chamado a um preciso compromisso de serviço à paz. E noutra parte dirá: o Rosário é por natureza uma oração orientada para a paz, precisamente porque consiste na contemplação de Cristo, Príncipe da Paz e nossa paz. Quem assimila o mistério de Cristo, e o Rosário visa isso mesmo, apreende o segredo da paz e dele faz um projeto de vida. E por fim, ainda desta carta apostólica sobre o Rosário da Virgem Maria, o Rosário, ao mesmo tempo que nos leva a fixar os olhos em Cristo, torna-nos também construtores da paz no mundo. A insistência que em Fátima e a partir de Fátima se faz na oração do Rosário tem alicerce na certeza que João Paulo II detinha ao dizer que com ele se possa vencer uma batalha tão difícil como é a da paz. E na certeza que levou o Papa Francisco a dizer, em dia da Assunção da Virgem, que, e cito, a oração com Maria, especialmente o terço, também tem essa dimensão agonística, ou seja, de luta, uma oração que dá apoio na luta contra o maligno e seus aliados. O terço também nos sustenta nesta batalha, diz o Papa Francisco. Intersetadas todas as páginas da Escritura, com a cruz redentora que figura no início e no final de cada terço, vemos como essa batalha é a que está presente em cada momento da vida humana, quando não deixa correr as contas de água viva, que vertidas do gomil da última ceia, querem lavar os pés dos amigos de Deus. Lidas à luz do mistério da entrega, vemos que rezar o terço todos os dias entronca na máxima antiga do orar sem cessar, que se plasma no cumprimento do mandatum do servir e de fazer da vida o rosário da alegria e da luz, da dor e da glória, proclamado pelos pés do mensageiro peregrino que anuncia a paz. Ponto 3º. O Santuário de Fátima mostra-se perímetro da paz. Não causa admiração que mensagem tão interventiva no que respeita ao agir humano se tenha cruzado com a urgência da denúncia e que tenha interpretado o agir humano à luz do pensamento que subjaz ao Evangelho da Paz. Evangelho que exige a proatividade traduzível através da expressão de Mateus, obreiros da paz, chamados filhos de Deus. São vários os episódios em que, ao longo do século XX, Fátima toma a dianteira para contrariar o que entendeu ser entrave ao estabelecimento da paz. A distância histórica permite já avaliar como esse posicionamento foi ditado por diversos fatores, por vezes manipulados e por vezes manipuladores. Quase poderíamos dizer, desde há 100 anos, neste lugar se reza ininterruptamente o Rosário e que cotidianamente, diante da imagem branca da Virgem de Fátima, também por esta característica associada à paz,
se reza pela paz no mundo. O próprio santuário, que a cronística de determinada época não deixou de ler como Praça Branca, se fez porta-voz dessa notícia, transformando-se num dos lugares da cristandade em que se rezava pela paz e em que se agradecia a paz. Da sua história centenária, muitos poderiam ser os exemplos lembrados. Vamos lembrar apenas alguns cenários que relacionam este lugar com a paz. Lembremos, por exemplo, as joias que adornam a Virgem de Fátima e que são fruto desse entendimento de gratidão por Portugal não pertencer ao grupo das nações beligerantes a entrar na Guerra Mundial de 39-45. Lembremos, por exemplo, a Virgem Peregrina que em 1947 sai do perímetro do santuário para levar à Europa, que gemendo e chorando se encontrava num vale de lágrimas, uma mensagem de paz. Lembremos, por exemplo, a instituição da adoração eucarística permanente em 1960, 8 anos antes de Paulo VI instituir o primeiro Dia Mundial da Paz. Não sabemos, até, se este dia se deve à experiência que o Pontífice vive em Fátima. Mas acreditamos que o contexto em que Paulo VI anuncia esse Dia Mundial da Paz tenha sido adensado e nitidamente também tocado, esse contexto, pela sua vivência neste lugar. Tocado ou não pelo que testemunhou em Fátima, em 13 de maio de 1967, na minha opinião, tocado por este momento, neste cinquentenário das aparições, é no dia 8 de dezembro de 1967 que Paulo VI escreve: Dirigimo-nos a todos os homens de boa vontade para os exortar a celebrar o Dia da Paz em todo o mundo, no primeiro dia do ano civil. Fim de citação. Dizíamos tocado ou não pelo que viveu em Fátima, pois uns meses antes deste anúncio, em que no ano seguinte se iniciaria essa Jornada da Paz, depois de ter estado no 13 de maio de 67 aqui em Fátima, Paulo VI, ao chegar a Roma, diz: Cheguei com a resposta quase segura de que podemos encontrar a paz, se temos fé. Relidos os discursos de Paulo VI, percebe-se que a sua visão sobre Fátima está relacionada com a paz. Na sua peregrinação, vem para pedir a paz, intenção que reafirma sempre que pode. Todos sabemos como a visita de Paulo VI no cinquentenário foi muito breve. E em todos os seus discursos, nos diferentes discursos, à chegada, aos vários corpos a que se dirigiu e na despedida, constam essas referências à paz. Vou apenas dizer uma delas, de tantas outras que se podiam elencar. Viemos como peregrino para rezar humilde e fervorosamente, pela paz da Igreja e pela paz do mundo. O nosso propósito de vir a Fátima é o de rezar pela paz. Aliás, já os papas anteriores haviam notado essa especial ligação e os papas que lhe sucederiam haviam de a registar. João Paulo II, em 1992, chega mesmo a dizer palavras politicamente fortes no contexto da geografia política de então. Todos nos recordamos certamente: obrigado, celeste pastora, por terdes guiado com carinho maternal os povos para a liberdade. Palavras contemporâneas de diferentes visitas de chefes de Estado que nesta época rumaram a Fátima para agradecer o dom da paz, dom que moverá também o coração do Papa Francisco, que no próximo mês de maio se intitulará Peregrino na Esperança e na Paz. Quarto ponto.
Fátima é lugar da saudação pascal. A paz esteja convosco como legenda de a guerra acaba hoje, isto é, a promessa da paz. Não é fácil explicar todas as implicações que o tema da paz tem na mensagem de Fátima e que, segundo Lúcia mais tarde acentuaria, se constrói desde a primeira hora a partir dessa paz que se pode atrair, caso o ser humano acredite no mensageiro celeste, que foi o anjo da paz, ao convidar a crer, a adorar, a esperar e a amar. Contudo, na Serra da Aire, há cerca de 100 anos, houve-se uma saudação em tom de desejo e, ao mesmo tempo, em tom imperativo. É uma saudação pascal, isto é, conjugada com os verbos típicos da paixão, morte e ressurreição. É uma saudação que transborda do acontecimento reparador. Dizer que a guerra acaba hoje é dizer: a paz esteja convosco. Foi dita como promessa segura, embora com as dificuldades de entendimento que só podem ser vencidas no quadro da teologia mais bela. A guerra acaba hoje significa a paz esteja convosco. Talvez o hoje que tantas dificuldades trouxe aos historiadores da primeira hora de Fátima, aos que por natureza apartam as explicações religiosas do seu discurso, talvez este hoje possa ser entendido na sequência daquele primeiro diálogo de Fátima. Só poderei dizer, quando acaba a guerra, quando te disser quem sou. O que poderíamos desdobrar do seguinte modo: se não conheceres quem sou e a mensagem que trago, a guerra não acaba, pois a luz que transporto é a luz do ressuscitado e traz-de a conhecer. Poderíamos desdobrar do seguinte modo: sou a Senhora do Rosário, que tem um coração imaculado cercado por uma coroa de espinhos. É um coração iluminado pelo Fiat e assim configurado com Deus. Um coração que traz a luz pascal, como que a desejar que no tempo do profundo silêncio possa acontecer o tempo de Deus, o hoje de Deus. O que sou pode traduzir-se na mensagem que trago e na saudação que caracteriza o povo novo, a saudação dos ressuscitados em Cristo. A paz esteja convosco. Continua a ser enigmática a expressão algum tempo de paz, que é uma expressão, como sabemos, que Lúcia inscreve no âmago da mensagem da Cova da Iria, precisamente quando se refere a essa urgência histórica de conversão no contexto do segredo de Fátima. Tão enigmática, porventura, quão enigmática continua a ser a história humana, que, nascida da paz do Deus Criador e reparada na paz do Deus que tudo recria, continua a construir o muro da separação, a elevar muros de discórdia em cada dia que passa, pouco atenta ao Deus que sopra e que dinamicamente atua na nova criação. Esse tempo de paz só será verdadeiro quando o coração humano triunfar junto do coração de Deus. Será esse triunfo do coração de Maria, será esse o triunfo do coração de Maria, aquela que, sendo a honra do povo e a rainha da paz, representa já a humanidade junto de Deus. Quando, pelo fiat de cada homem e de cada mulher, pudermos dizer que cada coração se vê configurado com o coração de Deus e que, por consequência, vê a Deus, nesse dia triunfa o coração imaculado de Maria. Nesse dia se cumprirá Fátima,
quando em Cristo o Deus que dá a paz e o ser humano que quer receber a paz puderem abraçar-se na plenitude. Até lá, os peregrinos da bem-aventurada construtora da paz, imitando a Rainha da Paz, vigilantes, levantam as velas na noite escura e com lenços brancos cantam a saudade de ver a Deus, dizendo na certeza da sua fé: anunciamos a morte, proclamamos a ressurreição e esperamos a vinda gloriosa de Cristo, nossa paz. Agradecemos ao Sr. Doutor a reflexão proposta, na qual colheremos seguramente fecundos quadros para a nossa própria reflexão. Tem agora lugar a emissão filatélica 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima, iniciativa conjunta dos Correios de Portugal, da Eslováquia, do Luxemburgo e da Polónia, a que o Santuário de Fátima se associa. Para a apresentação do ato que presenciaremos, usa da palavra o Dr. Raul Moreira, diretor de filatelia dos CTT. Muito boas tardes a todos, excelentíssimo Sr. Bispo Emérito, Sr. Reitor do Santuário, excelentíssimos colegas dos Correios da Polónia, do Luxemburgo que aqui estão connosco, Sr. Presidente dos Correios CTT de Portugal, Sra. Administradora Doutora Díndia Ferreira, Sr. Secretário da Embaixada do Grão-Ducado do Luxemburgo, a todos os senhores presentes, muito obrigado por estarem connosco nesta simples cerimónia. É muito raro 4 países unirem-se para lançar conjuntamente um selo com o mesmo design emitido no mesmo dia. E foi Fátima, o centenário de Fátima, a ocasião para tão auspicioso acontecimento. O que vamos fazer agora é uma cerimónia que tem mais de 160 anos, iniciou-se em 1853, quando Dom Fernando II, rei de Portugal, de jure uxoris, isto é, em virtude do casamento com a rainha Dona Maria II, decidiu importar para o país a reforma postal à moda de Inglaterra, isto é, decidiu adotar o selo postal como forma de pagamento antecipado do transporte das mensagens através do correio. Desde essa altura, há mais de 160 anos, que nós executamos nos CTT Correios de Portugal a cerimónia que aqui vai ter lugar. Para me ajudarem a fazer a obliteração dos selos, que neste caso são blocos filatélicos dos 4 países, vou pedir que se unam a mim, perto da mesa de obliteração, o Reverendo Reitor do Santuário, Padre Carlos Cabecinhas. Vou pedir que se reúna também connosco o Sr. Presidente dos Correios de Portugal, Dr. Francisco de Lacerda, o Sr. Wisław Wlodek, Vice-Presidente dos Correios da Polónia, o Sr. Emil Espen, Diretor-Geral das Emissões do Correio do Luxemburgo,
Escutamos agora o quarto concerto do ciclo Fragmentos Musicais, que nos é oferecido por Nélia Gonçalves, Tânia Ralha e Júlio Galvão Dias. É-nos proporcionado fruir de um itinerário pela música sacra dos séculos XVII e XVIII, assim tematizado: Tradições na música sacra do Barroco. Desfrutemos.